Aí, beleza. Pois é sempre bom. A gente ainda vai separar um tempinho para a gente conversar sobre como vocês estão lidando com isso e tudo mais. Só que num outro momento. Hoje, a gente vai continuar tendo nossas aulas sobre força. Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre as leis de Newton. Quero falar hoje sobre a primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton. Sim. Agora que a gente já falou sobre vetores, como é que faz uma operação vetorial, uma soma vetorial, ou no caso em que eu preciso subtrair os módulos de um vetor, né? E aí eu vou ter um vetorzinho um pouco menor. A gente viu os vetores. Bom, tratamos um pouco sobre as operações com vetores. Beleza. Agora a gente pode sim entrar nesse assunto chamadas leis de Newton. Porque as leis de Newton, pessoal, apesar de ser a segunda lei, né, gira muito em torno disso daqui, ó. Força resultante, ela é igual a massa, né, proporcional, para falar mais bonito, ela é proporcional à massa vezes a nossa aceleração. Note que em cima da grandeza força resultante e em cima da grandeza aceleração, tem o meu vetor aqui, ó. Simbolizando que aqui eu vou usar vetores. Tranquilo? Então, já estamos falando aí de vetores, ó. Aqui é um vetor, aqui é um vetor. Daqui a pouco, a gente vai falar de outras grandezas também que são vetoriais. Como, por exemplo, pronto, força elétrica. Você já sabe que é um vetor. Então, quando a gente for falar de força elétrica, isso a gente vai falar lá no terceiro ano. Não entendeu. Mas aí tu já sabe que aqui tu vai usar vetor, por causa do símbolo. Assim também como o campo elétrico. Mas ainda não entrou. Campo elétrico também é uma grandeza vetorial. Então, tudo que a gente fez lá de soma de vetores, subtração de vetores, regra do polígono, regra do paralelogramo, a gente também vai usar nesses casos. Aqui no primeiro ano, a gente vai conhecer uma grandeza chamada quantidade de movimento. Também é uma grandeza vetorial. Olha aí, ó, se tem um símbolozinho, então aí tem direção, sentido e módulo, e tem todas aquelas operações com vetores que a gente fez. Beleza. Explicado isso, então eu posso me atentar um pouquinho aqui, ó. Primeira lei de Newton, força resultante, vetorial, né? É igual a massa vezes a aceleração. As três leis de Newton giram muito em torno disso. Dessa equação aí. Então, os cálculos que a gente vai fazer agora em diante, partem ou são resolvidos muito com essa equação. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. O pai dela deve ter chutado. Mas como eu estava falando, isso daqui é uma grandeza vetorial. Força resultante. Tanto que esse nome de resultante vem lá das operações com vetores. Lembra aquele negócio lá de vetor resultante? Então, aqui, ó, só que a gente está falando da grandeza força, então é força resultante. Exemplo. Qual é a força
força resultante sobre um bloco igual esse daqui. Não, adianta essa janela que abre aí, entra um monte, caso que é atrás já achei. Não adianta. Eu não tô brigando. Se eu tivesse brigando, eu estaria falando assim agora. F2. Que não adianta passar veneno à noite, por causa que... Qual é o valor? O valor a gente não tem aqui, porque não tem os módulos, né? Mas qual é o vetor resultante, ou seja, a força resultante atuando sobre esse bloco? Será que alguém saberia me responder? Não sei qual foi a pergunta. Força resultante. Boa, João. Boa. A gente teria que fazer uma soma vetorial. Então, o João já colocou aí, ó. Força resultante é igual a F1 mais F2. Muito bom, João. Então, a força resultante que está atuando sobre esse bloco aqui, ó, onde eu encontro duas forças, F1 e F2, seria a soma vetorial. Então, olha aí, a força resultante é uma soma vetorial dos vetores. Como é que ficaria a resposta disso, né? Se eu tenho um vetor seguido do outro, certo? A minha força resultante ou o meu vetor resultante será um vetor que uniria os dois, tornando um só. Então, a força resultante seria essa daqui de baixo. Pronto. Por ser vetorial, gente, eu tenho que ter um único vetor, ou tenho que ter um vetor como resposta. Aqui. Beleza. Professor, está respondido? Vamos ver. Aqui eu tenho direção, que é horizontal. Sentido, que também é para a direita, igual os outros dois aqui. Não seria F3? Não, Carlos. Se chamaria força resultante, que é o resultado da soma vetorial aqui de cima. F3 seria uma outra força atuando sobre esse bloco. Oi? Tá? E essa força resultante não é outra força. É o resultado entre essas duas aqui. Oi. Também. É como se eu estivesse empurrando para a direita. Só para ter uma noção real do que eu estou falando. Eu estou empurrando um guarda-roupa, por exemplo. Esse bloco aqui mesmo. Eu estou empurrando para a direita. Aí você vem e me ajuda a empurrar também. Agora são duas forças empurrando para a direita. Ó. Então, a força que atua sobre esse bloco é bem maior. Óbvio, né? Porque eu tenho duas forças empurrando para lá. Então, a força resultante é isso daqui. Show de bola. Ela Professor, estava sem fome, então, desmaiou. Quer dizer que agora essas duas forças, né, estão empurrando para lá. Não, eu sei, mas ok. eu tô dizendo. Mas se uma questão pedir um módulo, professor, porque eu sei que física gosta muito de números. E se pedir um módulo, como é que eu tenho que fazer? Vamos lá. Se pedir um módulo de vocês, meninos, aí ele vai ter que te dar os valores de F1 e F2. Deve ter chutado. Aí vai ficar assim, ó. Módulo é igual a força 1 mais a força 2. Módulo. Perceba que quando eu colocar o módulo, sorte que esse conteúdo perceba que não tem a setinha em cima. Porque agora eu não quero um vetor por inteiro, como eu fiz aqui. Sorte ó. que eu já sei. Eu quero apenas um módulo, o valor numérico. Aí eu coloco aí. Digamos que F1 vale... Como ele é maior, sei lá, 5 newtons. Digamos que F2 vale, por ele ser menor, ano passado. tem que valer menos. F2 vale 2 newtons. Qual é o módulo desse meu vetor resultante? Macho. O módulo, então, vai ser a soma de As provas F1 vão ser depois de mais
de julho, mano. Só agosto, se não me O engano. módulo F2. Então, a força resultante sobre esse bloco seria 7 newtons. Olha aí, Carlos. Eu empurrei por ser mais forte, né? Eu empurrei com uma força de 5 newtons. Você é um pouquinho mais fraco, empurrou com 2 newtons. Mas nós dois juntos empurramos esse bloco aqui, ó, com 7 newtons de força. Exatamente, Pedro. Os 5 da minha força, mais os 2 do Carlos. 7 newtons. Então, a força resultante atuando sobre esse bloco, ó, é 7 newtons. Então, é representado assim, ó. Força resultante. Eu acho que o pai dela pegou o telefone dela. É igual a 7 newtons. Não sei se vocês se atentaram, mas sempre quando eu desenho um vetor, era um incógnito. Ah, tá. Eram as forças que atuavam sobre ele, exato. Que no caso, como a gente não conhece, né? Seriam nossas incógnitas. Mas o que eu quero mostrar para vocês, meninos, o que eu quero mostrar é que um corpo ele pode estar sobre infinitas forças. Infinitas. Como nesse caso eu coloquei 2, mas pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, 6, 7, 8, não importa. O importante é que quando eu tirar minha força resultante, todas essas forças eu transformo em apenas uma, para me trabalhar mais fácil. Alguém desligou. A força resultante. Aí, ó. Então, todas aquelas eu transformei só em uma. Aí eu posso fazer massa vezes... Carlos esquece rápido as coisas. Ele estudou que só isso ano passado. Gente, alguma coisa? Vai sim. Vai sim, Carlos. Vou já mostrar. Mas nesse caso aqui, alguma dúvida, gente? Mais que eu e tu. Não. Não, né? Esse caso aqui é aquele mais fácil. É aquele para tu pensar, poxa, professor, isso daí é muito fácil. Isso daí até eu faço. Entendeu? Mas na verdade, é porque a gente vai conhecendo outros casos, é só o começo. Mas tudo parte de uma regra geral. Tudo parte de a força resultante é a soma vetorial de todas as forças. Vou te mostrar um outro caso aqui. Espera lá. Olha esse caso aqui agora. Vai ter simulado quando? Perceba que eu sempre desenho do centro do corpo. A força que atua sobre um corpo parte sempre do centro dele. Se a gente considerar ele um corpo pontual, né? Se eu aplicar uma força bem aqui em cima, ó, vai acontecer um outro negócio chamado torque. O que é o torque? É uma força para alguma coisa girar. Então, eu sempre estou aplicando aqui, ó, no centro do corpo, porque eu quero só que ele vá para frente ou para trás. Se eu quiser que ele gire, aí eu aplico uma força aqui, ó, em outro ponto. É o torque, exatamente, Guilherme. Muito bom, muito bom. F1. Olha aqui, gente. Agora eu tenho dois vetores que estão em sentidos opostos. Lá nas nossas aulas de vetores, a gente viu esses casos aqui, em que eu tenho dois vetores com sentidos opostos. Ah, beleza. Apoena. Como aqui eu só estou falando de força resultante, vamos se atentar só para a força resultante. Essa outra parte da equação, até o final da aula a gente vê. Mas eu só quero que a gente aprenda essa parte de força resultante agora. Tá bom? Para não ter dúvida.
Olha aí, ó. Olha esse caso aqui. Não sei se deu para perceber, mas o F1 ele é maior do que o F2, tá? O tamanho dele é maior que o do F2, então ele é maior. Como é que vai ficar a nossa força resultante aqui? Nossa força resultante, então, vai ser o F1. Poxa, professor, mas eles estão em sentidos contrários aqui. Se eles são em sentidos contrários, gente, então, ó. F1, aí lembra que é uma soma com vetor menos contrário, F2. Então é menos o F2. Isso, exatamente. Só que aqui é uma operação vetorial, tá, gente? Eu coloquei esse negativo só para a gente ver, ó, que eles estão em sentidos contrários. Antes mesmo de tirar os módulos, o módulo está aqui, ó, mas eu posso fazer isso daqui antes de tirar o módulo. Como? Como o F1 é maior que o F2, a força resultante vai continuar apontando para a direita. Vamos de novo. Como o F1 é maior que o F2, a força resultante vai apontar para a direita. Só que é bem menor. Olha aí. Então, ó, a força que está atuando sobre esse corpo vai para a direita. Um exemplo mais prático de como se vê isso. Vamos lá, eu e o Carlos de novo. Eu, como sou eu tenho um pouquinho mais de músculo que o Carlos, né? Estou empurrando esse caixote aqui, ó. Eu estou empurrando esse caixote com uma força, por exemplo, de 10 newtons. Guilherme, você menos um, só pela graça. Eu estou empurrando com uma força de 10 newtons lá para a direita, certo? Estou fazendo uma força de 10 newtons. E o Carlos está empurrando com uma força para cá, ó, de 3 newtons para a esquerda. Eu empurro para lá e o Carlos para cá. Só que eu empurro com uma força maior. O que acontece aqui? Como a minha força ainda é superior que a do Carlos, a minha força acaba ganhando, né? Só que o Carlos não está ajudando dessa vez, agora ele está atrapalhando. Então, parte daquela força que eu estou aplicando está sendo anulada pela força que o Carlos aplica. Eu acho que o Carlos é mais forte. Né? Então, qual é que vai ser a força resultante que vai estar atuando sobre a caixa? Isso aí, está subtraindo um lado. Vai acabar, então, que se F1 é igual a 10 newtons e F2 é igual a 3 newtons, qual é a força resultante aí? O módulo da força resultante é igual a F1 menos F2. Força resultante é igual a 10 menos 3. Força resultante é igual a 7 newtons. Exatamente. Maiúsculo, tá, pessoal? Sempre na nossa prova, maiúsculo. Porque é nome de homenagem. Se fosse só uma unidade, por exemplo, metros, aí seria minúsculo. Mas como é uma homenagem, é maiúsculo. Vamos lá. Então, a força que está atuando sobre esse bloco aqui, gente, é uma força de 7 newtons, como vocês colocaram aí. Se eu tivesse mais uma ajudando o Carlos, boa, Guilherme. Essa pergunta é interessante, porque ia ficar assim, ó. Se tivesse alguém ajudando o Carlos. Vamos lá, colocar alguém para ajudar o Carlos aqui. Vamos colocar aí uma outra força de F3. Tá aí, ó. Quem perguntou lá em cima sobre a F3, vamos colocar uma força F3 aqui, para ver como é que ia ficar. Três forças mais sendo subtraídas. Exatamente. Só que aí ia dar o seguinte, ó. Como o F3 está ajudando o Carlos, qual é o sinal do Carlos? O sinal é negativo. Então, o sinal dessa força F3 aqui, ó, também é negativo. Opa.
Eu perdi toda a Porque ela explicação. também está contrária a F1. Viu aí, ó? Porque ela também está contrária a F1. Então, é a maior primeiro, para não ter confusão. Maior primeiro. E aí, como essas estão Só contrárias adicionou a mais uma força e F1, subtraiu. então é um sinal negativo. Ah, tá. Vamos colocar F3 aí com uma força de 4 newtons. Então, força resultante sobre essa caixa aqui. Beleza. Essa F3 aqui, ela está ajudando, tá me ajudando ou está me atrapalhando junto com o Carlos? Poxa, está me atrapalhando. Então, ela vai tirar mais forças dali que eu estava aplicando. Então, vai dar 10 menos 3 menos 4. Não vai ajudar, não. Força resultante, então, vai ser 3 newtons. Olha aí, ó. Esse bloquinho, então, ele está recebendo uma força resultante cada vez menor. Porque tem outra pessoa ajudando o Carlos aí, ó. Professor, Se o resultado ficasse negativo. Pois é, não tem resultado negativo. Que... Porque a maior sempre vai vir primeiro. Carlos é muito doido. Então nunca vai dar negativo, então. Não, nunca vai dar negativo. Ou é zero. Beleza. Sempre colocar maior primeiro para quando você subtrair, ó, É. O resultado dá um positivo. Contrário. Beleza, contrário. beleza. Gente, então acho que aí, e os módulos sempre serão positivos? Sempre serão positivos, João. Calma, nunca vai esquecer essa aula, velho, na moral. Pensou negativo. Era o lado oposto, eu nunca vou esquecer. Sempre serão positivos, porque aí tu coloca o primeiro aqui, o maior aqui, ó. Não, tipo... Certo? Aí depois tu subtrai. Aí depois tu vai subtraindo. Sempre vai dar positivo. Normal. Não é o lado oposto? E a força resultante? Então, a força que está atuando não sobre é esse bloco aqui, ó. Esse bloco está sofrendo três forças. F1, F2 e F3. Ok. Mas quando eu tirei minha força resultante... do mesmo pensamento que tu. Agora, tá aqui minha força resultante. Mas, porra. É como se eu unificasse todas essas forças em uma só. Como é que ela vai ficar representada? Olha, que loucura. Como a maior empurra para a direita, porque é F1, né? A força resultante também vai empurrar para a direita. Força resultante tá aqui, ó. E essas duas? Gente, então, quando eu faço a força resultante... Mano, o que aconteceu, velho? Eu estou analisando todas as forças, transformando em uma só. Quais delas acordaram, né? Aqui, ó. É como agora se essa caixa tivesse sofrendo apenas uma. Aí recebeu agora. Por isso que facilita. Nossa, demorou pra caramba pra receber. Porque eu tirei minha força resultante, aí eu posso substituir a poena. Então aqui, ó, aí eu posso substituir apenas um valor. Eu não preciso substituir 3 valores para deixar a massa ou a aceleração. Eu não preciso. Eu transformo todas essas forças em uma só. Aí eu faço. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Para os mais íntimos, física, meu amor. Entendeu? E aí, meu velho? Tu pode ter aí. Repito, Guilherme. Por que a gente tira a força resultante? Pegamos esse exemplo aqui, onde tinha 3 forças. Tu já pensou ter que fazer essa equação aqui, ó? 3 vezes força 1, força 2 e força 3. E aí resolver a massa vezes a aceleração. Ia dar muito trabalho. Então o que a gente faz? A gente tira a força resultante. Que é transformar essas 3 forças em uma só. Aí quando eu faço isso, aí eu só substituo aqui. Aí eu faço massa vezes aceleração. Tá muito sol. Aí apenas uma vez. Eu acho e não as 3, como eu precisaria fazer. Só faz mal. Entendeu? Mentira. É isso aí. Por isso que a força resultante, na verdade, ela não... Né? Show de bola. Esse aí foi eu que fiz, tá? Foi eu que montei. A massa, então, ela pode ser, em questão de força, ela pode ser... Assinado.
Então, gente, a FR força dividido resultante não pra, está se não aqui me para engano. atrapalhar vocês. Na verdade, está para facilitar a vida de vocês. Não, M E do aí eu FR descubro, dividido por pra exemplo, A. ó, ainda trazendo lá para a questão de empurrar o Tem outra ali armário que eu esqueci. e o Carlos fazer uma força contrária, a força que vai Mas eu tenho uma gerar folha que tem movimento naquele armário vai ser essa daqui, ó, de 3 mil. Sim, vou pegar ela aqui agora. Certo? Ela que vai gerar movimento ali, ela que vai tirar o armário do lugar e colocar ela para se movimentar. Hoje, meu amigo, nem sei, meu patrão. Tranquilo essa parte, gente? Poxa, que bom. Tá tranquilo, então tá beleza. Então eu vou pagar aqui para limpar um pouco esse quadro, tá? Então vamos lá. Eu não quero de MU, eu quero de FR, caralho. Acho que é um Aí tem multiplicação e divisão agora das soco forças. nela. Tô brincando, faz isso não. Também, Carlos, também. Só que agora, já falando da força resultante, então eu posso pagar. Só que agora a gente vai falar de um caso bem específico dessa equação aqui, ó. Qual é o caso bem específico dessa equação? Cuidado É a com primeira o lei de Newton. A primeira lei de Newton, como eu falei para vocês, né, as três giram em torno disso daqui. A primeira lei de Newton também parte disso daqui, ó. Só que é um caso bem específico dela. A primeira lei de Newton funciona assim. Qual é a força resultante atuando Qual é a força resultante atuando nesse bloco aqui, gente? Ela tá tão triste. Rapidão, só deixa eu melhorar isso aí. F2 é igual a 10 newtons. Aqui eu tenho 10 newtons, tá? Tamanhos estão iguais. Também tem... Oi? Tamanhos estão iguais. Os tamanhos são iguais. Gente, o Qual é a Carlos, força ele resultante aqui fala nesse com o bloco? microfone na boca, velho. Mas Parece nesse eu, caso né? não é subtração. Isso, vai ter que subtrair, porque os sentidos são opostos. Ah, E aí, ó, o que não é ruim, acontece? velho. Sentido oposto, talvez só pelo tamanho da setinha. Nossa, minha tia digitou. Pô, ela está em repouso. Ah, então a pessoa já está entendendo aqui, ó. Vamos lá. Então, só para quem não pegou a ideia. Aqui eu tenho 10 newtons e aqui eu tenho 10 newtons. Então, é como se eu tivesse um guarda-roupa parado, certo? E aí eu vou fazer uma força de 10 newtons para a direita. E o Carlos tomou um whey, ficou um monstrão, e vai também empurrar de lá Esse bloco com teve 10 uma força newtons para a aplicada, esquerda. mas O que vai não acontecer saiu aqui? depois. Eu empurro com a mesma força que o Carlos empurra de lá. Gente, como as duas forças são iguais, quem é que vai ganhar? Ninguém. Aí as duas forças, como o Pedro falou, acabam se anulando. A força resultante, então, aqui É será zero. F1 menos Não vai F2. repor. Olha aí. A força resultante aqui, então, em módulo... Nossa, eu sou o Agora eu quero próprio o módulo, Einstein. tá? Se eu quero o módulo, eu trago para cá. Sou o próprio Einstein. Eu escrevi que as forças se anulam. Eu sou o próprio Einstein, velho. Em módulo vai ser igual a força resultante, 10 menos 10, força resultante igual a 0 newton, como vocês já tinham respondido. Brincando, mano. Qual é o vetor da força resultante, professor?
Não tem vetor nenhum. Caralho, cadê a Nicole, mano? Força resultante, vetorialmente falando, é igual a nulo. É o zero com uma setinha em cima. Esse vetor aí é nulo. Ou seja, qual é a força resultante sobre esse bloco? Sobre esse bloco, como eu já mostrei, ele é nulo. É como se nenhuma força estivesse atuando nele aqui, ó. É como, tá? É como se nenhuma tivesse. É exemplo, é faz de conta. Na realidade, eu sei que tem duas. Então, olha como o conceito de força resultante pode te confundir. Quantas forças estão atuando? Duas. Show força. Show força. Duas forças estão atuando aqui nesse bloco. Professor, mas o senhor não mostrou nenhuma. Eu não mostrei nenhuma porque a força resultante sobre ele é nula. Entendeu? Mas eu tenho duas forças que são iguais. Mas a resultante, quando eu faço a soma vetorial aqui, aí dá zero. Beleza, qual é a consequência disso, professor? Olha para cá, ó. É Carlos e Apoena, que tinha até falado. O que vai acontecer agora? Força resultante em módulo é igual a massa vezes a aceleração. Qual é a força resultante? Nulo, zero. Qual é a aceleração sobre esse bloco? A aceleração sobre ele vai ser isso daqui, ó. Aqui eu divido por M, aqui eu divido por M. Corta, corta, porque são iguais. 0 dividido para M é zero. Exato. É isso, pessoal. Quando a força resultante é igual a zero, quanto vale a aceleração? Zero também. O que a primeira lei de Newton fala? Boa. Então, que quando a força resultante é igual a zero, a aceleração é igual a zero. É igual a repouso? Professor, Oi. nesse caso a massa também vai ser zero? Não. Nesse caso, se tu passar a aceleração para o outro lado e dizer que a massa é zero, aí tu tem uma incoerência. Porque esse bloco ele tem uma massa, sim. Ele tem uma massa. Por que a aceleração é zero? Porque é uma causa de... André, você viu é o um caso sorvetão? de causa e consequência. Qual é a Você causa? viu a fórmula do sorvetão? A causa é que a força resultante é igual a zero. Qual é a consequência dessa ideia? A consequência disso é que não tem aceleração sobre o outro. Aí sim, um depende do outro. Força e aceleração, um depende do outro. Pensando se ele E a vai massa? passar. A massa não depende de ninguém. Ela existe por existir. Tipo a tua massa. Tu pode estar paradinho. Tu continua tendo massa. Pô. Pensando se Entendeu? ele vai Mas para misturar. você ter aceleração, Força. precisa de uma força. Então, a massa, ela nunca vai ser zero, porque todo corpo possui massa. Tudo aí eu sei, tudo. Mas Por causa aí, da aula da força Glaucia. e aceleração, aí não, um depende do outro. Sim, Então, para não. mim ter força, eu vou ter aceleração, e se Aqui eu tenho vai começar a aceleração, complicar mais. é porque uma força está causando isso. É assim que a gente entende. Pessoal, e aí então, aquele guarda-roupa que estava parado, ele vai sair de lá? Vamos tentar entender aí, ó. Aquele guarda-roupa que estava paradinho, ele vai sair de lá? Daquela posição que ele estava? Não, não, não e não. Por quê? Porque como a força resultante é igual a zero, ele não tem mudança de velocidade. Então, se a velocidade desse guarda-roupa era zero, ele vai continuar sendo zero para sempre. Vai permanecer em repouso. Muito bom. Muito bom, gente. Fazendo essa porra aí, velho. Nada, não. Dúvida sobre essa ideia, então? Vai permanecer em repouso. Tá de boa, mano. Calma, não precisa bater, não.
Tranquilo, então? Olha, ó, se um corpo está parado, ele tende a ficar parado. A não ser que uma força vá lá e faça ele mudar. Nicole não entrou ainda não. Ele estará Eu tô em conversando repouso com a até que se Lima aplique aqui. outra. A Lima também não sabe o Muito que bom, aconteceu. João. Ela Então, disse que o mesmo a o Nicole Newton não estando com pensou sono, ela quando tenta chegou dormir. nessa conclusão? Ele falou, se um corpo está de boas lá, paradinho, ele tende a ficar parado até que uma força vá lá mudar ele. E se eles não acordaram? Tranquilo? Só que quando ele pensou isso, o pensamento dele não estava Ela teria completo. avisado, eu acho. Tinha um Vocês outro lembram que ela caso que deixa a poderia porta acontecer. trancada, Olha né? que loucura. Esse corpo está parado, ele tende a estar parado mesmo e não vai se mover até Não, que mas uma ela força dorme de coloque porta ele trancada. em movimento. Eles se combateram na porta. Mas tem um outro caso. Onde eu posso apagar? Acho que é aqui. Aqui eu posso apagar. Ó, a Lima... Pode perguntar pro irmão dela, alguém tem contato? Tem um outro Eu caso, consigo o contato dele no LOL, gente. eu E se lembro nisso. porventura, esse guarda-roupa aqui desceu uma ladeira, olha que loucura. Se ele Aquele desceu leão. uma ladeira e depois no pé da ladeira ele continuou indo embora. Só que se ele continuou indo com a mesma Tipo, a Lima disse velocidade que eles de deviam 5 já estar acordados, que o irmão dela tem que trabalhar, o pai metros por dela também. segundo. E nunca mais mudou essa velocidade. Então aconteceu alguma Foi coisa. embora com a mesma Não, velocidade aconteceu de alguma 5 coisa. E a metros por Lima disse que segundo. ela dorme de porta trancada, sempre. Não, mas dá Nunca mais mudou. dá pra eles ver na janela, tipo. Tem cortina. Não, Agora, vamos Pegar lá. na Vamos tentar janela. entender isso daqui. Ele foi Eles com têm a 5 chave e da nunca mais janela. mudou. Gente, nesse movimento em que o bloquinho aqui, ó, tá com uma velocidade de 5 metros por segundo. Não é com eu acho. 5. Aí eu tenho um vetor velocidade aqui, porque Aqui, janela de velocidade Black, também aquela é coisinha embaixo. vetorial. Não sei. Gente, nesse caso aqui, ele tem aceleração? Bora parar de fazer cal à noite pra ver se a Vamos lá. Nicole dorme mais cedo. Nesse caso aqui, em que ele desceu a ladeira e foi embora, só que com a mesma velocidade de 5 metros por Só segundo. sábado, sexta Sempre, ele passada, não que a gente alterou essa faz velocidade. isso. Ele tem De aceleração madrugada. nesse caso aqui? É melhor. Melhor pra Sim ou não? Não, tu pode Vamos, eu jogar, preciso sei pelo menos lá, que vocês mas, chutem. pô, eu não vou mais Ah. entrar no Discord à noite, não. Só não, tipo, sei lá, fica no verdadeiro LV. Acho que ela não tá lá. Não, sim. Não, não tá lá, não. Eu tô. E aí? O que ele tá perguntando? O que ele tá perguntando? Barulho Ah, tá. aí. Aceleração igual a massa... Não, força dividido pra... Tá. Eu não sei só que barulho era esse, mano. Só pra ter uma cara. Não, isso aqui é 5 metros por segundo. Tava atrapalhando, não tá lá. Ai. Olha, ó, como eu falei, o Newton era um cara esperto, analista, ele analisava muito bem antes de chegar numa conclusão. Ele viu, ó, que se um corpo ele permanecer na mesma velocidade para sempre, a aceleração dele aqui será 0. Por quê? Porque a aceleração, né, a mudança de velocidade, se eu parar para analisar aqui, ó, ele foi embora com a mesma velocidade, ele não mudou. A aceleração dele, então, é 0. E quando a aceleração for 0, ó, como eu disse, um consequência do outro. Como a aceleração foi 0, gente, qual vai ser o valor da força resultante? 0. 0 também. Então, uma conclusão geral da primeira lei de Newton. Exato, a velocidade é constante. Primeira lei de Newton. Todo corpo que está em repouso permanente. Então, vamos de novo. Todo corpo que está em 9 e 10, repouso teacher. permanente ou
com velocidade constante, que a gente tem outro nome para isso, né? MRU. Todo corpo que está em repouso permanente ou em movimento retilíneo uniforme permanecerá nesses movimentos até que uma força venha e faça mudar. Então, são dois casos que a força resultante vai ser igual a zero. É para quando o corpo está em repouso permanente, por exemplo, um guarda-roupa, ou um corpo que está em movimento retilíneo uniforme. Ele tem que estar a primeira lei de aí. Newton. Como é que é o nome da primeira lei de Newton? É o princípio da... Princípio Ele tem que estar em MUV, que é inércia. movimento uniformemente variado. Para ele ter aceleração. MRU não tem aceleração. Princípio da inércia, exatamente. Todo corpo em repouso ou em movimento, todo corpo tende a ficar em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Até que uma movimento força uniformemente variado. Aí ele tem aceleração. E o MRU não tem aceleração, porque ele é tá bom, uniforme. meninos? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Então, eu vou fazer um mapa aqui. Eu sei que já passou um pouquinho do horário, mas eu só vou fazer um mapa para tu não esquecer isso. Qual a próxima aula? Vou ver agora, meu patrão. Vou ver agora. História não é depois do recreio? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. História não é depois do recreio? Princípio da inércia. Ai, celular. Qual é o princípio da inércia? É que a força resultante é igual a Depois é geografia, galera. zero, como a gente viu nos dois bloquinhos. Hoje tem aula de inglês? Qual é a consequência? Se eu não tenho força, eu não tenho a aceleração. Ou é amanhã? Então, se a minha força resultante é igual a zero, a minha aceleração ela é igual a zero também. Como é que um corpo pode estar? Gente, um corpo pode estar em repouso permanente. Se quiser ajuda em física, Não se preocupem, que a gente vai entender o que é um repouso permanente nos exercícios, tá? Um repouso permanente e um repouso momentâneo. Um repouso permanente ou em movimento retilíneo uniforme. Exatamente, Poena. Movimento retilíneo uniforme é quando a nossa velocidade ela é o que, gente? Constante. Peraí, semana não vai ter aula? Fim de semana. Olha que lindo. A primeira lei de Newton resumida é isso daqui, ó. Força resultante é igual a zero, aceleração é igual a zero. Um corpo ele pode estar em repouso permanente ou MRU, velocidade constante. Aí nas questões vão vir bem assim, ó. Quando um corpo está em MRU, diga a força resultante. Zero. Não tem força atuando aí sobre ele, está livre de forças. Acabou a aula, vai. Pessoal, alguma dúvida quanto a isso? Sai do meio, professor. Vamos lá, para a gente poder acabar. Querem perguntar alguma coisa? Eu tô falando com a Lima. Beleza, então. E eu tô com ele. Fechou. Gente, obrigado aí, viu? Então, espero que vocês tenham anotado essa parte, que é como se resumisse toda a nossa aula, isso daqui. Sei. Tá bom? Valeu, pessoal. Abraço, então. Até mais. Tchau. Mano, o irmão dela tá online, velho. Como é que é o nome dele? Guilherme, né? Guilherme.